Olá, alunos dos sextos anos. Queridos alunos, eu estou aqui com o capítulo 5 da nossa apostila. Nós estamos encerrando a apostila. E para a atividade dessa semana, nós iremos trabalhar o capítulo 5. Nós iremos falar sobre a Mesopotâmia, certo? Mesopotâmia recebeu esse nome porque ela ficava entre os rios Tigres e Eufrates, tá? Era uma terra bastante fértil para a agricultura por conta dessa abundância de águas, certo? Aqui, ó, como nós vimos no capítulo anterior, as comunidades agrícolas transformaram-se em cidades. Elas se desenvolveram em grandes rios, cujas as terras eram férteis. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Na Mesopotâmia, foi isso que aconteceu. O nome Mesopotâmia foi dado pelos antigos gregos para nomear região compreendida entre os rios Tigres e Eufrates. E a terra lá era bastante fértil. Nós vamos falar também sobre as cidades-estados. As cidades-estados que se formaram na Mesopotâmia ficaram conhecidas como cidade-estado. Eram cidades independentes entre si, com seus próprios deuses e governantes, apesar de possuir uma cultura e organização social e econômica semelhantes, tá? Nas cidades mesopotâmicas, quem governava era o rei, ele que exercia o poder de governo, certo? E o rei, ele tinha o poder religioso e político. Assim, o estado mesopotâmico, ele era formado por instituições. O rei era o órgão de poder máximo, certo? O que mais nós iremos falar nesse capítulo sobre a Mesopotâmia? A gente já falou que o rei, ele tinha bastante poder. O poder do rei, ele tinha tanto poder religioso como o político. Uma das principais atividades econômicas da Mesopotâmia era a agricultura, por conta da fartura das águas, certo? E na Mesopotâmia também, meus alunos, havia um sistema de produção chamado servidão coletiva, certo? Não se esqueçam disso. E além da agricultura, os mesopotâmios, que mais que eles criavam? Eles criavam animais, comércio de artesanato, entre outras atividades, tá? E a religião para eles também era bastante importante, não devemos esquecer isso, tá? Como eu disse agora, ó, aqui nessa página 43, na Mesopotâmia havia um sistema de produção chamado servidão coletiva. Como que era essa servidão coletiva? Os agricultores recebiam o direito de cultivar a terra, devendo em troca certa parte de sua produção para o governo. Isso era chamado de servidão coletiva, certo? E lá também, o que mais que eles produziam? A cevada para a fabricação da farinha e cerveja. Também produziam o trigo, o centeio e o linho, além da agricultura. Como eu disse, além da agricultura, eles criavam o quê? Os animais e faziam comércio de artesanato. A sociedade mesopotâmica. Entre os povos da Mesopotâmia, havia uma forte diferenciação social, ou seja, a presença de uma classe privilegiada e outra que nem tanto era privilegiada. Tanto no campo como na cidade, a organização social, ela era organizada com base na antiga estrutura tribal, dividida em clãs e famílias, certo?
E a religião para eles era bastante importante, era fundamental. E eles acreditavam em numerosos deuses. Eles não acreditavam somente em um deus, não. Eram em vários deuses. E eles também construíram vários templos bastante ornamentados, tá? Cada cidade possuía um deus particular, embora existissem deuses que eram cultuados por todas. E na Mesopotâmia, eles tinham o costume de sepultar seus mortos em túmulos, para que eles não perturbassem os vivos. Isso era um costume deles. E entre todos os diferentes povos que formavam essa civilização, nós podemos encontrar uma forte atração pelos astros celestes que faziam parte da cultura mitológica deles. E apesar de viver em guerras, sempre tinham guerras, problemas, o povo mesopotâmico, o que eles desenvolveram? Eles desenvolveram um conhecimento em matemática e astronomia, certo? Não se esqueçam disso. Uma das primeiras sistemas de escrita conhecida foi o cuneiforme, originário dos símbolos representando ideias ou sons. Eram escritos em tábuas de argila com estiletes de vime. E essa escrita eles usavam para a administração do comércio. Ou seja, tudo aquilo que eles produziam, eles escreviam as histórias deles, o que era produzido e até mesmo cartas pessoais, tá? O território da Mesopotâmia foi um berço de algumas das primeiras manifestações literárias, como poemas religiosos e epopeias. Como eu disse para vocês, como a Mesopotâmia era uma região fértil e de fácil acesso, ela foi alvo de muitos invasores ao longo de sua história, certo? Deixa eu ver o que mais que temos aqui para explicar para vocês. Aqui também fala que quando eles tinham as revoltas deles, as guerras, que tinham os povos, que tinham os caldeus, tinham os assírios, entre outros povos, certo? Agora aqui, ó, nós já estamos no finalzinho do capítulo. Nessa parte aqui, ó, na 49, retomando. Aqui faz um breve resumo do que nós falamos desse capítulo sobre a Mesopotâmia. Aqui, ó, nós aprendemos o quê? Que na Mesopotâmia as condições geográficas foram favoráveis ao assentamento humano. Os rios Tigres e Eufrates conferiam à região uma fertilidade extraordinária. Por isso que foi surgindo as outras cidades, porque a terra era fértil, onde a agricultura era bastante forte, certo? Eu vou também, crianças, enviar para vocês um vídeo do YouTube que fala sobre a Mesopotâmia. Esse vídeo também vai ajudar vocês a resolverem as questões que eu elaborei para a atividade dessa semana. Lembrando vocês que qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp nos horários das aulas de vocês. Quero dizer para vocês que as questões que eu elaborei foi em cima desse capítulo Mesopotâmia. Qualquer dúvida é só chamar.